Se você pega, por exemplo, né, uma pessoa que ela escolheu pagar um preço, vamos colocar tudo num saco aqui, vamos colocar pagar um preço. Pagar um preço significa estudar, dormir menos, trabalhar final de semana, lidar com o medo. Eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Então, a pessoa que resolveu pagar o preço, resolveu se desenvolver nesse processo, ela se tornou um ser humano melhor do que o ser humano que não resolveu fazer isso. Essa pessoa teve que lidar com a preguiça. Preguiça é um pecado, uma doença espiritual. Essa pessoa precisou lidar com a soberba, com a arrogância, porque ela precisou ser humilde para aprender com a outra. Essa pessoa precisou lidar com a vaidade, porque ela precisou parar por exemplo, parar de comprar coisas para se mostrar para as pessoas, para começar a juntar capital, para ela poder abrir o negocinho dela. Então, uma pessoa que escolheu o caminho de prosperar, essa pessoa se tornou um ser humano mais virtuoso. E uma vida virtuosa, uma vida onde você constrói virtudes dentro de você, constrói virtudes na tua alma, te torna um ser humano melhor. Melhor do que aquele que ficou na preguiça, que ficou na soberba, que ficou na sua vaidade. Então, um convite para que as pessoas enriqueçam e prosperem não é um convite para que a pessoa tenha porra mais de dinheiro para poder comprar uma Porsche ou para poder ir para Maldivas. Foda-se isso. É o processo da pessoa escolher fazer mais, melhor e ter o melhor, né? A ambição tem a ver com isso. A ambição tem a ver com eu quero ser melhor, eu quero fazer o melhor para ter o melhor. Quando a pessoa toma essa decisão, essa pessoa naturalmente vai ter que enfrentar o seu lado escuro, vai ter que desafiar a tua preguiça diariamente, vai ter que desafiar a tua soberba, porque se o cara é soberbo, ele não tem humildade para aprender com alguém. E aí quando você chega num determinado nível financeiro, você se pergunta, como é que eu faço para fazer o dobro de dinheiro disso? Mas não tem nada a ver com dinheiro, é só os desafios envolvidos. Por exemplo, eu era um cara que eu fazia um nível de dinheiro quando eu tinha uma pessoa na minha equipe. A gente tem hoje 160 colaboradores, a gente acabou de inaugurar nossa sede, pegamos um andar inteiro num prédio ali, né, gastamos, sei lá, quase 4 milhões de reais na obra para botar a galera num lugar legal para trabalhar. E aí o que eu preciso? Eu precisei aprender a liderar. Eu não gostava de liderar, eu odiava liderar pessoas. Eu odiava ter que conversar com o colaborador. Só que para eu chegar lá, eu tive que desenvolver essa virtude. Essa paciência para conversar, essa amorosidade para conversar, essa dureza para conversar. Eu sempre fugi de conversas duras. Então, para eu prosperar, eu tive que enfrentar conversas duras. Só que imagina que eu falo assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou me apequenar porque aqui é mais confortável. Esse cara não está enfrentando a sua não virtude. E dessa forma ele não enriquece. Então o jogo de buscar ser mais ambicioso na vida, que é o fazer melhor, né, fazer mais e ter mais, ele passa por desafiar a pessoa a se tornar um ser humano melhor, em todos os aspectos. Principalmente não sucumbindo a essas doenças espirituais que são os pecados. Né? Imagina que ele, com 10 funcionários, tinha... O exemplo que ele deu, ele tinha esse receio, essa falta de vontade de falar com outras pessoas, e isso era exatamente o que impedia ele de multiplicar a empresa dele. Por ele ter empreendido esse desafio espiritual de desenvolver essas virtudes de generosidade, de paciência, de gentileza, de aceitar a liderança, o fardo da liderança, porque é um fardo, 150 famílias foram tocadas por isso, que são as famílias de todos os seus colaboradores a mais, que essas virtudes permitiram você contratar, porque era o que precisava para ter a escala que tem hoje. Isso significa, é o que eu falo, mesma coisa de casamento. Um casal bem casado em matrimônio sagrado impacta dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas, dependendo da vitrine que ele tem. Esse casal tem. Um empresário de sucesso impacta centenas, milhares ou dezenas de milhares de vidas do ponto de vista material. Não é todo mundo que tem a vocação para ser empresário. Você tem que ter um apetite para risco, você tem que ver as coisas de maneira estratégica, você tem que gostar do xadrez do negócio. Não é para todo mundo, mas dá para você prosperar trabalhando num projeto de uma pessoa próspera, que tem os seus valores alinhados. Intraempreendedorismo. O cara vai empreender dentro do teu negócio, né? Você não está empreendendo, concorrendo com o mercado, mas você está empreendendo para um empreendedor que bate de frente com o mercado. Você não tem o culhão ainda, porque muitos se desenvolvem no empreendedorismo, de falar assim, cara, eu tô trabalhando pro Wendel, tô trabalhando pro Lucas aqui, me descobri como empreendedor. Aí você fala, ferrou, perdi meu colaborador. Vou ter que criar um projeto pro cara ser sócio. Que é o que muitas empresas fazem também, a gente sabe. Grandes empresários do Brasil, eles fazem projeto de equity, que é o quê? Pros melhores, você tem porcentagem. Você não precisa sair da empresa. Pegar, sei lá, pega 5% da empresa e divide entre os, sei lá, 15, 20 colaboradores são os melhores ali. Mas olha que essa questão de criar time, de crescer, de buscar prosperar e buscar fugir daquela famosa zona de conforto ali, né? Eu precisei romper isso e estou rompendo ainda, né? Lá atrás, 10 anos atrás, eu era o cara que eu conseguia ter, por exemplo, 300, no máximo 400 alunos por mês. Então, eu ajudava uma quantidade de pessoas a resolver um problema nas suas vidas. Hoje, a gente tem mais de 65 mil alunos por mês. Então, calcula.
uma quantidade de 300 pessoas, você bota numa sala de um hotel. 65 mil pessoas você tem que botar no Maracanã, todo mês. Alunos online, alunos presenciais e tal. Então, olha o tamanho do impacto. Só que se eu escolho ser pequeno e medíocre, primeiro, eu não ajudo muitas pessoas. Tem o princípio, enriquece aquele que ajuda mais pessoas. Só que para ajudar mais pessoas, eu preciso enfrentar a minha sombra, enfrentar as minhas questões todas ali. E aí, se não fosse esse processo, não estaria impactando tantas pessoas. Aí tem uma outra coisa que eu fico louco que as pessoas dizem, porque um tempo atrás surgiu aquele lance de bilionários não deveriam existir. Essa merda toda, né? E aí essa questão... Quem começou com isso? A gente aqui ou ela foi algum agora? progressista louco. A pessoa que quer fala merda, ela não assume sai depois. do meio Ela sai do buraco essas vozes. Tá? Mas é muito curioso isso, né? Por exemplo, um exemplo aqui no estúdio aqui. Quem de vocês aqui usa o Spotify? Eu. Quem de vocês assina o Spotify? Vocês pagam? Eu. Maravilha. Então vamos parar pra pensar. Você já tem uma idade como eu, né? Sim, tenho 39 anos. 39 anos. Você já comprou CD? Já, claro. Exato, né? Disco, eu comprei disco. Comprou disco, então. Aí você chegava na loja de CD, na loja de disco, e você queria comprar 7 músicas que você chegou na loja anotado aquelas 7 músicas. Provavelmente elas estavam no mesmo CD? Não. Não. E era uma merda, porque para ter as 7 músicas que você queria, você tinha que comprar talvez 3 CDs, 4 CDs. Aí vamos supor que para você poder ter as músicas que você queria naquele mês, você ia gastar ali, sei lá, R$200, R$150 que seja. Então, R$100 que seja, para o cara comprar os 6, 7 CDs. Seria mais, acho que seria uns 150, R$200. Fácil. Aí o que acontece? Essa pessoa tinha acesso ao que ela queria, pagando muito mais caro. Hoje você tem acesso a todas as músicas que você quer? Sim. Quanto você paga por mês? Não lembro. Quantas músicas você tem acesso? Sei lá, 30 e pouco, é isso? Do plano é entre, por aí. 20 e 40 reais. Beleza, mas Quantas vamos músicas tem acesso? colocar que custa R$30, tá? Você tem acesso a praticamente todas as músicas do planeta Terra num aplicativo na sua mão e você paga R$30. Vamos supor que você pagaria 200 por mês para poder montar a sua bibliotecazinha, a sua CD-teca ali. Ou seja, o Spotify te faz todo mês R$170 mais rico. Pro resto da sua vida. O Spotify coloca no seu bolso R$170. E não só no seu, no bolso de milhões de pessoas, né? Então, a geração de riqueza vem quando você gera solução, riqueza, ajuda as Facilidade. pessoas. Sim, Exato, sim. mas a pessoa não vê isso. O desgraçado do ser humano, ele olha e fala assim, Spotify, é isso aí, já é parte da minha vida. A pessoa não consegue olhar para aquilo e ver que aquilo é um milagre, cara. Eu vendi CD, meu primeiro trabalho foi nos Correios, fechando uma lote, eu tinha um cabelão comprido aqui, camiseta do Iron Maiden, só vivia de macacão jeans, fechava malote, eu trabalhava nos Correios, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, né? E meu segundo trabalho, eu trabalhei uns 4 anos, 5 anos em loja de CD, vendendo CD. As pessoas não conseguem entender que é um milagre. O Spotify é um milagre. E por que o cara, Netflix, o dono do Spotify... né, Aí eu ia chegar iFood. nisso. Como é que o cara do Spotify se tornou um bilionário? Servindo muitas pessoas. Na verdade, até enriquecendo muitas pessoas. Porque todos vocês que assinam o Spotify, a mesma coisa Netflix. Você ia na locadora. Cara, a vitória era você ir na locadora. Conseguiu Não, e o vídeo que você conseguiu- queria. Mas era Conseguiu o quinta-feira. lançamento, Mas era lançamento. quinta-feira. Você ia quinta-feira à noite, você era o rei, tava tudo lotado e tal. Se você não conseguia, aí você chegava sábado à tarde, você era Esquece. escória. Só tinha aqueles buracos na prateleira, era uma depressão. Você tinha que derrotado. escolher. Era o sinal da desgraça da sua vida. Então, assim, aí você lembra quando você gastava com vídeo. Isso quando você não chegava lá, o cara falava, leva 32 fitas, que você vai passar 15 dias e vou te dar tanto de bônus. Aí você pegava 32 filmes, você conseguia assistir só 4. Né? E aí o que acontece? Você gastava um monte de dinheiro com filme. E Hoje quando em você dia... atrasava um dia, você tinha que pagar a multa. porque Multa, você não atrasado. rebobinava, você rebobinava treta também. toda. Aí o que acontece? Hoje em dia todo mundo coloca dinheiro no bolso indiretamente porque o Netflix presta um serviço maravilhoso, as plataformas de streaming prestam um serviço maravilhoso e essas pessoas fazem com que todo mundo, por exemplo, economize R$100 por mês. Aí você pensa no impacto global disso. Né? Então, R$100 a menos por mês que eu gasto com filme e vezes 12 são R$1.200 por ano. Isso gera riqueza na vida das pessoas. Então, enriquece aquele que ajuda mais pessoas, aquele que serve mais pessoas. Né? A pessoa gastou menos por causa de uma iniciativa privada, né? Assim como, só que como é um benefício oculto, ela deixou de gastar pela presença daquela iniciativa privada. Ela não sente o dano que ela teria tido se ela tivesse gastando. Porque a gente que vivenciou esse momento, por exemplo, de ter que ir lá e comprar o CD e era tipo R$29 cada CD, R$35. Quando dava 40, você fala, cara, que roubo, R$40 um CD.
né? Naquela época, lá no comecinho do Plano Real, e você comprava meia dúzia de CD e dava R$100, e falava assim, cara, tô gastando uma puta grana em CD. Depois veio o MP3, aí quebrou todo mundo. Quebrou todo mundo, os caras... Pirate Bay! Pirata pra caramba rolando. Então, você vê a própria inovação, o Spotify foi, vamos fazer o que o Pirate Bay tá fazendo, só que legalmente. É. Porque não tem como você Você já viu voltar o atrás... documentário do Spotify? Não. É, É cara, bom? vale a pena, cara. Porque os caras falaram assim, cara, o trampo que dá pra você ficar baixando, esperando e vem errado, aqui já tem tudo Facilitou prontinho, tudo. com capa, com tudo. Facilitou tudo. Então, todo empreendimento privado, ele é um facilitador, um gerador de conveniência, de valor, porque é algo que as pessoas querem, e é exatamente por isso que elas compram aquilo, porque a alternativa é muito mais cara. Quando aparece alguém oferecendo mais valor por menos, é óbvio que essa pessoa vai ter sucesso. Que foi a história de todas as grandes corporações. McDonald's quebrou todas as hamburguerias nos Estados Unidos, praticamente. A única que conseguiu se sustentar foi Burger King, que bateu de frente. Depois veio o Wendy's, né? Depois veio várias outras que copiaram o modelo do McDonald's. A Coca-Cola, a mesma coisa, era vendida em farmácia no começo. As pessoas tomavam gin e tônica, água com gás, e você tinha que ir lá na farmácia porque tinha que misturar o xarope da Coca-Cola com água com gás, e só na farmácia que tinha um misturador. Aí que foi para as lanchonetes e tudo mais, e aquilo virou soda fountain, fonte de refresco. E as pessoas começaram a viciar naquilo nos Estados Unidos. Era a fase da inovação, a década de 50, né? A geladeira também, quanto de economia, quanto de benefício foi gerado com a geladeira. Quanto de comida deixou de estragar porque um abençoado inventou o negócio da geladeira. O cara que inventou o ar-condicionado. Meu Deus, esse cara que tinha que ter uma estátua pra ele. O cara E que ninguém inventou o reconhece. ar-condicionado. Esse empreendedor genial mudou a nossa vida, só que as pessoas que, principalmente as novas, que acabaram de nascer, elas falam, a vida, o mundo é assim. Essa Rua geração, asfaltada. ela acredita que o que aconteceu no planeta Terra aconteceu nos últimos 20 anos só. 20 anos. Ela não consegue entender o que aconteceu nos últimos 2000 anos, desde o nascimento de Cristo até aqui. A pessoa não consegue entender nada. Ela acredita que o mundo é o que aconteceu nos últimos 20 É anos. tudo Isso rua terrível. asfaltada, luz elétrica, geladeira, Wi-Fi, internet, é um dado de Deus.